Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus amados amigos e irmãos no Senhor, a este 9º dia do nosso retiro quaresmal. Colocamos-nos na presença de Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos rezando, preparando-nos ao longo desses dias tão importantes e fecundos que compõem o tempo de Quaresma, preparação imediata para a Páscoa Santa de Jesus, tempo de conversão, de reflexão, tempo de propósitos concretos e pontuais para sermos melhores e lutarmos pela santidade. E como tudo devemos fazer sempre em oração e com oração, convido-vos a iniciar este 9º dia fazendo a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, rezo com os senhores o Salmo 23, em algumas traduções, o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Neste dia, meus queridos, a Santa Igreja nos apresenta na liturgia o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Faço a leitura agora para os senhores. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. A oração não pode ser compreendida somente como um recurso para quem tem uma determinada sensibilidade. Meus amigos, a oração é algo essencial para a vida de fé. Por isso, terminamos de escutar as palavras do Senhor formuladas com imperativos. E tais imperativos fizeram com que a Igreja, ao longo de sua história, refletisse sobre a finalidade da oração e não a colocasse como um meio para nós somente de forma utilitarista, como que se a oração fosse uma tratativa de convencimento a Deus, ou talvez um recordatório a Nosso Senhor. Santo Agostinho, doutor de Hipona, explicou, deu um sentido pedagógico importantíssimo à oração para a nossa vida. Disse Santo Agostinho que quem reza, quem realiza oração, percebe sua radical necessidade de Deus. Quando rezamos, nos vemos dependentes de Deus.
E, consequentemente, ao rezarmos, nós dispomos a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, a receber o que Deus nos enviar. Dessa forma, o Catecismo da Igreja Católica aproveita essa leitura pedagógica tão importante que Santo Agostinho nos oferta e inclui a importância de descobrirmos o fim último, o fim em si mesmo da oração, que é estar com Deus. Algumas vezes nos diz o Catecismo que Deus pode parecer demorar em nos oferecer, em nos ofertar aquele dom, aquele pedido que já há anos viemos solicitando, rogando a Ele. Mas quanto mais rezamos, mais próximos estamos de Deus. Quanto mais interpelamos o seu amor, conjuramos a sua misericórdia, mais diálogo e intimidade vai acontecendo como uma verdadeira química afetuosa entre o Pai e nós que somos seus filhos. Dessa maneira, quanto mais rezamos, mais unidos a Deus. Assim, vamos aprendendo que a oração, independentemente do que recebamos, já temos o próprio Deus. E nos perguntamos: em quem creio? Nas coisas de Deus ou no Deus das coisas? Por isso, é muito importante, é vital que a Quaresma nos ensine e nos deixe como uma grande repercussão dos seus dias na nossa vida espiritual, da necessidade de viver momentos ao longo do dia em estado de oração, com disciplina, constância e principalmente com amor. Sem amor, não rezamos. A obrigação, o dever pode ser o primeiro ponto para aprendermos a rezar, mas sempre com amor nos levará à devoção, a este derramamento de afeto que nos diz a oração do coração. Ele me olha, eu olho para ele e nós vamos vivendo um maravilhoso intercâmbio de amor. Assim dizia São João Maria Vianney sobre o que era a oração na sua vida. Escolhi hoje como tema, meus queridos amigos, quaresmal, conversarmos sobre a assídia, uma importante questão vinculada à luta pela santidade. O próprio Papa Francisco, em muitas homilias, discursos ou pronunciamentos, já depositou um olhar especial, chamando-nos a atenção sobre essa problemática da vida espiritual e também sobre esta problemática na vida da Igreja. Temos um padre do deserto, Evagrio Pontico, lá pelos idos do século IV depois de Cristo, que explicou que a assídia está na interseção entre os apetites carnais, como a gula, a luxúria, a preguiça, a avareza, e as más inclinações espirituais, a inveja, a vaidade, a soberba. Então, entre gula, luxúria, avareza, inveja, vaidade e soberba, nós temos na interseção desses apetites e dessas inclinações a presença da avareza, que poderíamos dizer que é uma preguiça espiritual. Talvez a palavra preguiça não seja o melhor vocábulo para ser explicativo no sentido que devemos descobrir da assídia na nossa alma. Eu prefiro dizer que a assídia é como um peso espiritual causado por um esfriamento, por uma perda de atenção espiritual para com o nosso primeiro amor, para a necessidade de rezarmos e também
estarmos com Deus num progresso de virtudes, de santidade e especialmente de conversão paulatina diariamente. Existem sintomas e remédios para a assídia. Meus queridos amigos, o primeiro sintoma da assídia é uma instabilidade exterior, essa necessidade de inúmeras mudanças que nós temos como fruto de uma rebelião, de uma inquietação ou insatisfação interior. Sempre vamos mudando de planos, sempre vamos querendo viver mudanças pela falta de estabilidade na alma, ou seja, nos falta alicerce espiritual, alicerce no coração. Evagrio Pontico, esse padre do deserto que comentava com os senhores há pouco, compara como que na vida do monge, aquele homem que deve viver a sós com Deus, que sempre procura alguém pela janela, que tem a necessidade de estar à porta dos mosteiros, aquele homem que começa e nunca termina as coisas, que desiste facilmente de si e de suas metas. Eis uma primeira característica da assídia, desse peso, desse esfriamento que alguns chamam de preguiça espiritual. Nós precisamos colocar um remédio, e o remédio é pedir o dom das lágrimas. Santo Inácio de Loyola vai dizer que é preciso pedir a Deus a capacidade de chorar. Não um choro artificial, não um choro de mero sentimentalismo melancólico, como essa flagelação de que não presto e nunca mudarei, mas um choro verdadeiro diante de Deus, não de pura lamentação, mas de desejo de conversão para que eu me salve. Ou seja, Senhor, salva-me, dando-me a princípio um coração de carne e retirando esse coração extremamente petrificado que a vida foi me levando por circunstâncias ou caminhos e também pelas minhas más escolhas e inclinações a constituir no meu interior. Quando devemos entender o que é o dom das lágrimas, segundo Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele diz que é muito importante nós perguntarmos: o que tem doído na minha vida? O que me faz sofrer para gerar essa agitação interior que nos leva a uma falta de estabilidade, a uma instabilidade externa? O que deve nos fazer doer, em primeiro lugar, a sentir a dor, são as dores que causamos ao coração do nosso amado Deus. Uma segunda característica da assídia, desse peso espiritual, dessa apatia, da preguiça, da mornidão, é a excessiva preocupação com a nossa imagem. Como me veem? A estética que apresento para o olhar, o juízo e as palavras alheias. Queridos, o coração do homem foi criado para estar enamorado de Deus, e quando ele se desvirtua, agarrando-se aos sintomas do espelho da nossa excessiva preocupação conosco, realmente nos mostra um grande desequilíbrio de sermos narcisistas espiritualmente para sermos narcisistas fisicamente, moralmente e até mesmo sermos esses narcisistas e egocêntricos que têm a verdade, que têm a capacidade de levar as rédeas da vida e, sobretudo, que têm a frieza de julgar, fazendo com que a língua seja uma flecha que rasga, mas ao mesmo tempo fazendo com que as palavras sejam de maldição e não instrumentos de bênçãos. Nós precisamos sempre ter o equilíbrio dessa preocupação com a nossa imagem, colocando uma ordem na nossa vida, uma ordem na oração,
uma ordem no trabalho, uma ordem no descanso, porque quanto mais ou menos tempo nós distribuímos entre oração, trabalho, descanso, nós tendemos a uma preocupação excessiva para conosco, à base de falsas desculpas. Quando temos na vida tudo organizado, não há necessidade de ficarmos preocupados com a imagem que é reflexo daquilo que nos vemos diante do espelho, e sim estarmos sempre pendentes, atentos ao reflexo do sacrário. O que Deus me fala e como Deus me vê. Terceiro sintoma da assídia é a aversão ou desânimo com os nossos deveres de cada dia. É o fazer sem querer. É o fazer com uma vontade que não possui coração. É não colocar a alma nas coisas que fazemos ou com as pessoas que estamos. É esse estar de corpo presente, mas com o coração e a alma ausentes. Muitas vezes, essa aversão nos gera uma impaciência impressionante, seja no encontro com uma pessoa, numa ligação telefônica, ao responder uma mensagem, ou até mesmo diante de uma atividade profissional ou espiritual. Quantas vezes os ponteiros do relógio parecem nossos verdadeiros inimigos, porque estamos com pressa, vivemos extremamente com pressa. Meus irmãos, tenhamos a graça da humildade de pedir ao Espírito Santo que nos dê um pouco de mais calma. Se Deus fez o mundo em 7 dias, nós não precisamos correr tanto se temos essa ordem interior repleta de paz e de liberdade. Vejam, Deus é o Senhor do tempo. Nós não podemos ser escravos do tempo. Somos cooperadores de Deus. E o tempo, para quem é cooperador do tempo de Deus, ou seja, vive não o Cronos, mas o Kairos, o tempo como graça, nunca lhe falta. Até lhe sobra, porque faz tudo com tanto amor, encontra a alma naquilo que faz e com quem está, que realmente percebe que para pedir um favor, peça sempre a quem tem muito o que fazer, porque às vezes a quem pedimos que nos diz não é porque não tem nada o que fazer, e aí o não é um hábito, é uma desculpa, e quem sempre aceita fazer algo é porque já está capacitado e exercitado por Deus a encontrar coração, alma no tempo da graça, não no tempo cronos, nos ponteiros do relógio. Muitas vezes essa impaciência são esses logismoi que os padres do deserto diziam, essas sugestões obsessivas que o maligno exerce em nossa mente. Muitas vezes o demônio nos sugere de que não vamos conseguir, de que somos incapazes, de que vivemos realmente como retardatários, fazendo as coisas sem valor, sem esmero, de que seremos incapazes de obter essa conversão. E interessante que o próprio Evagrio Pontico vai dizer que na assídia este sintoma tem um remédio. E o melhor remédio é aquele método que nosso Senhor Jesus Cristo usou no deserto para contestar as insinuações de Satanás. Respondia tacitamente, com palavras da Escritura, como verdadeiras jaculatórias. Eu convido os senhores que, quando passarem por esses momentos de aversão ou desânimo nos próprios deveres, rezem com jaculatórias, escolham
versículos bíblicos e repitam com afinco e ao mesmo tempo com devoção. Talvez esteja passando por um deserto interior, mas a repetição dos lábios faz com que a nossa voz concorde gradativamente com os sentimentos do coração. E como essa água que vai ultrapassando e vai formando um curso novo entre as pedras, ali num riacho, nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá gerando um novo percurso do fluir de sua graça em nós. Existe mais uma característica da assídia, desse peso espiritual, do esfriamento, vinculado à preguiça de nossa alma, que é a negligência ou o excesso da vida espiritual. Explico a negligência. Quantas vezes nós temos uma facilidade de abandonar as nossas práticas espirituais? Abandono aos horários, abandono às próprias práticas que escolhemos ou que o nosso diretor espiritual, o confessor, nos passou. Uma oração que começamos a fazer numa novena, mas essa novena vira praticamente 4 dias de oração e a partir do 5º dia já desisto de fazer porque não recebi a graça ou porque me cansei. Me falta vontade, desejo de rezar. Na verdade, essa negligência na vida espiritual é falta de compromisso. Essa falta de compromisso com Deus, essa falta de qualidade no amor a Deus, é uma assídia. E é muito importante que façamos uma revisão. Mas também nós temos o excesso. E vou explicar aos senhores que tipo de excesso. Alguém pode estar dizendo, mas um excesso na vida espiritual, ela é maléfico? Sabemos que todos os excessos são maléficos também na vida espiritual. Virtus in medio, a virtude no meio. Ou seja, quando alguém não está bem espiritualmente, passa pela assídia, busca refúgio numa forma desequilibrada de preencher os vazios de sua alma. Então, acaba caindo num sentimentalismo tão estéril que transforma a sua vida interior numa busca descontrolada, desenfreada de sinais, ao mesmo tempo de sensacionalismos, de novidades. Se hoje, na minha oração, eu não senti nada, significa que eu não estou bem e não devo continuar rezando. Cuidado. A assídia pode demonstrar justamente essa vontade do maligno de nos desmotivar na oração, fazendo uma miscelânea, uma salada de fruta de como rezar e como tentar ver a Deus e perceber os sinais de Deus, justamente à base de excessivas novidades que nos desconcentram e igualmente atrapalham realmente a nossa vida na perda de tempo, porque viver é um suspiro. Rezar é transformar a nossa vida nesse importante valor que não é efêmero. Cada dia viver é um dom da providência. E essa vida é tão breve que nós precisamos entender que nem negligência, nem excesso de novidades na oração. A nossa oração tem que ser a percepção da glória de Deus. Quando rezo, também morro todos os dias um pouco, porque tenho mais minha vida em Deus, por Deus e para Deus, como será na eternidade. E termino dizendo-vos sobre a última característica da assídia e um remédio, que é o desânimo generalizado. Tenhamos cuidado, porque o desânimo generalizado, não somente vinculado à nossa alma, mas a tudo da nossa vida, é sinal de perda da esperança. E a esperança, quando ela está em vias de perda, ela precisa de um remédio, de uma medicina que se chama perseverança. Perseverança é um dom, meus caríssimos. Perseverança é uma graça que deve ser pedida diariamente, porque sozinhos não somos capazes de viver íntegros na nossa amizade com Deus
e nem a felicidade da vida futura na vida presente. Espero que essa meditação possa nos ajudar a descobrir realmente presenças da assídia na nossa alma e sempre, ainda que não as tenhamos no coração, que Deus nos afaste dessas tentações ou dessas enfermidades que a assídia gera no nosso amor e, sobretudo, na nossa fé. Façamos agora a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como o primeiro princípio. Eu vos desejo como o fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como um benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito feliz e abençoado a todos os senhores. Até amanhã, no 10º dia do nosso retiro. Tempo de graças para todos nós. E agradeço a Deus a oportunidade de estar rezando com todos e cada um dos senhores, especialmente nesta quaresma do ano josefino, um ano em que temos na figura de São José não somente um grande intercessor, mas um modelo de santidade para sermos bem-aventurados nessa vida e bem-aventurados no céu. Deus os abençoe.